Graça e paz, nesta manhã, 8 de outubro de 2025. O Evangelho da Graça, O Evangelho que Deus revelou a Paulo no primeiro século, sendo Paulo, 1 Timóteo 2, versículo 7, apóstolo e mestre aos gentios. Então, Paulo veio ensinar as igrejas no primeiro século. Só que as igrejas não entendiam aquilo que Paulo trazia de verdade para os corações. Hoje, a verdade que liberta está no Evangelho. Evangelho de poder, de amor e de moderação dentro de um coração. Quando nós lemos 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 9, o Evangelho é o poder. E o poder está dentro do crente, dentro do cristão. Mas o cristão não entendeu que Cristo desceu do céu e veio morar dentro dele, como o Espírito Santo. Hoje, Jesus ele veio praticar toda a obra religiosa, para trazer o Espírito Santo para nós, aqui, nesta manhã de quarta-feira, onde muitos buscam, não encontram, e ele está dentro de nós. Por isso nós somos a casa dele. Aqui ele é o cabeça, aqui ele habita, aqui nós o louvamos e nós o adoramos em espírito e em verdade, que são esses que o Pai procura. Já falaram a ele antes da cruz, a mulher samaritana, João 4:23. Então Jesus procurou e encontrou você, eu, aquele que crê. Oh, meu Deus, obrigado por essa palavra. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. E me abraçou e me acolheu com todo amor que um homem pode ter, e enxugou minhas lágrimas e me fez saber que eu jamais estarei sozinho. E me abraçou e me acolheu com todo amor que um homem pode ter, e enxugou minhas lágrimas e me fez saber que eu jamais estarei sozinho. Debaixo da graça, onde ele, Deus, disse ao apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Segundo Coríntios 9. Se a graça basta, abençoado, ele desceu do céu e veio morar em cada coração, ensinando o quê? O amor e o perdão. Ele não ensinou a sacrificar, ele não ensinou a fazer parte judaica, ele não ensinou você ir para o monte e buscar ele. Não, ele falou assim, eu vou estar dentro de vós. Por isso ele desceu do céu. Hoje os gentios que não tinham vida em Cristo, hoje têm vida. Por isso reina em vida. E aqui anda em perfeita vida, porque anda nos caminhos do Senhor, que ele preparou de antemão, porque o véu foi rasgado e nós tivemos acesso a ele. Hebreus 10, 19 e 20, 2 Coríntios 4, 2 Coríntios capítulo 3, do 14 a 17, o véu foi rasgado e a escama saiu do rosto, e você enxerga o Cristo, aquele que citou e deu vida a você. Glória a Deus por essa palavra. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, meu Pai. Então, meu amado irmão, continuando aqui a falar da ceia, Que não é ceia, é Páscoa judaica. 12:43 de Êxodo. Lá, Jesus, o Deus, que começa como Deus. Lá, a Páscoa judaica, que lá, 12:43 de Êxodo, ninguém poderia comer da Páscoa judaica, porque era só para os judeus, e o gentio, que não tinha vida em Cristo, pós-cruz, passou a ter vida. Por quê? Ele disse, Lucas 22:14, ele falou, jamais comerei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Ele falou que comeria a Páscoa, antes do sofrimento dele, mas quando ele voltasse, o sofrimento passou a solidão, passou a ansiedade, passou a depressão, passou tudo de ruim na nossa vida, e ele tirou. E nos trouxe aqui o reino do Filho do seu amor. Então, entendendo, porque quando Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 3, 1 em diante, até o 3, as dissensões demonstram a falta de espiritualidade. Então, muitos irmãos que estão nas igrejas hoje, eles têm falta de espiritualidade.
Eu sempre menciono aqui, Isaías 29, 13. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque em vão me adoram, porque são ensinados por homens estes que não entenderam a verdade. Esse mesmo versículo está em Mateus, capítulo 15, versículo 7. Então, esse povo que honra a Deus com os lábios, mas o coração está longe, por quê? Não entrou pela porta. Quando você entra pela porta, você encontra o Cristo aonde? Dentro de você. Você é a casa dele, ele é o Espírito Santo, aqui ele mora, por isso ele é o cabeça. E nós somos a igreja. Então, 3:1 de 1 Coríntios, né? As dissensões demonstram a falta de espiritualidade, porque era uma igreja carnal. E Paulo vem ensinando, como tem hoje aqui também, igreja carnal. Quando eu falo aqui, as espirituais, muitos não entendem. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar com espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. 2 leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Entendemos aqui João 16, 12 e 13. Ele falou aos fariseus, né? Vocês não vão suportar agora a verdade, né? Que viria depois da cruz, quando ele diz, no versículo 13, quando vier o Espírito da verdade, convencerá, porque quem convence aqui é o Espírito Santo. Antes da cruz havia muita mentira, e depois da cruz acontece de novo, porque não obedecem a Deus, o Espírito Santo. Por isso, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contenda, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Então, anda segundo o homem. E aqui agora 5, né? 5, 7 de 1 Coríntios, né? A impureza da igreja de Corinto era uma igreja impura, que fazia muitas coisas que não agradavam ao Pai. Repreensões e exortações. 5, 7 de 1 Coríntios. Lançai fora o velho fermento. O que é fermento? Jesus de Daniel, a parte judaica, a guarda de sábado, batismo nas águas, subida de monte, buscar o Espírito Santo. Tudo isso aí é fermento. Porque ele falou, mulher, eu vou estar dentro de vós. Falou para os fariseus e a mulher samaritana, não me busque aqui nem ali nem lá, porque eu vou estar dentro de vós. Lucas 17, 20, que Deus já veio, está dentro de nós. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como, pois, sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso cordeiro pascual, foi imolado. Ele foi imolado, ele passou pela cruz e trouxe para nós o reino de Deus. Quando ele passa pela cruz, que vem, que Tomé o encontra num quartinho, né? E ele mostra um para Tomé, João 20, 26. E Tomé acreditou. Ele falou, você é incrédulo, só crê porque você viu. E 20, 10 de João, ali está. Maria Madalena foi ao sepulcro e o mestre já estava fora do sepulcro. Por isso, ele é Espírito e verdade dentro de nós hoje. 8. Por isso, celebramos a festa, né? As festas judaicas, né? Que colocaram na igreja do gentio, que aqui as congregações aqui fazem muitas festas, né? E aí leva o povo a comer e beber. Só que o reino de Deus não é comida, não é bebida, é paz de espírito dentro do nosso coração, alegria no nosso coração, que é Romanos 14, 17. Quando você lê Romanos, é a transição da transição da lei para a graça. E como aqui 1 Coríntios também, transição da lei para a graça. Paulo está ensinando a graça e o evangelho. Aqueles que lá estão, porque o templo ainda estava de pé. Quando o templo cai, o templo de Formosa cai, Mateus 24:1, aí a graça, ela começa a aflorar no nosso coração. 8, versículo 8. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia. Eles têm maldade e têm malícia, né? Então tudo que eles fazem aí nas igrejas, né? Agora tem festa das crianças, dia 12, né? Vão dar o doce lá, vão dar as festas lá. Então, maquinalmente, eles armam tudo para levar o povo para lá. O povo, ele gosta de festa. Infelizmente, sempre foi assim e não vai mudar. Agora, aquele que está em Cristo, a nova criatura, não se mistura nessas festas, né? Por quê? Não é o Espírito Santo. Ali, a carne está de frente em tudo que eles vão resolver. Não, aqui quem resolve é o Espírito Santo. Eu posso até ir nessas festas, mas eu tenho que ter muito cuidado, porque Deus, ele está em nós no silêncio, no amor, no perdão,
na mansidão, domínio próprio, onde você aqui ouve Cristo falar que te ama, que te ama, que te ama e nunca te abandona. Do contrário, você de repente vai ouvir palavras que Deus está com raiva de você, Deus te abandona, você está desigrejado, está desviado, você está... Não, Deus é amor e perdão e já mora em cada coração, porque Ele é o Espírito Santo que está dentro da igreja hoje. Então, como o irmão não tem o Espírito Santo dentro dele, ele fala muita coisa que vem da mente dele, mente carnal. Por isso, 1 Coríntios 2,16, temos a mente de Cristo, para discernir a palavra de Deus em Espírito e verdade. Então, versículo 9... já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Então, não tem que associar com os impuros. Como aqui Paulo está falando. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois, neste caso, terias que sair do mundo. Então, eu saí do mundo o quê? Da paixão do mundo, da festa do mundo, para entrar aqui em Cristo, porque Cristo não é festa, Cristo é amor, é perdão do nosso coração. Então ele falou, teria que sair do mundo, mas nós continuamos aqui no mundo. Para quê? Para amar a todos em espírito de verdade, com conhecimento. 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que diz ser irmão dentro da igreja, o irmão X, Y ou Z, dentro da igreja. Esse que nós temos que combater o bom combate. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que diz ser irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com este tal nem ainda comais. Porque essa igreja aqui era a igreja carnal. 12. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora da congregação? Agora sou irmão. Eu amo de coração, eu tenho que amar de coração. Eu não tenho que aqui julgar palavras que fira o católico, que fira o espírito, que fira aquele que tem outra religião. Não. Aqui Deus ama todos em espírito e verdade. Agora, o conhecimento que Ele me deu não é para todos. Por isso, segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, existem homens maus e perversos, como aqui está falando, pela congregação, porque a fé não é de todos. Aquela fé que haveria de vir, ela veio. Gálatas 3, versículo 3. Então, essa fé que a gente tem que colocar no nosso coração, porque Ele nos deu salvação hoje. Pela graça, nós salvos. Não tem que aqui tomar santa ceia, comer o pão e beber o suco e falar, estou salvo. Não. Muita hipocrisia religiosa. Não. A salvação é um dom de Deus. Por isso, pela graça, Ele nos salvou. Efésios 2:8. 12. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Dentro da igreja. Por isso que tem dentro da igreja homem mau e perverso. Que eu está cobrando o teu dízimo, que você pague carnê, que você faça voto, que você compre uma arca de Noé. Não, a arca aqui é de Deus. Você entrou dentro da arca, então isso aqui se alimenta com palavras espirituais. 13. Os de fora, porém, Deus os julga. Então, o de fora, Deus julga. Mas só que o julgar já foi na cruz. Aqui o problema aqui é que a mente está vazia e a pessoa se autocondena. Por quê? Pelo que ela fez de errado. Então, paga um preço, que aqui o que você planta, você vai colher. O que eu planto, eu vou colher. Agora aqui, eu procuro colher um bom fruto. Por isso a semente aqui, ela cresce a 30, a 60 e a 100 por, como diz Marcos 4:20. Quem está debaixo da graça, do Evangelho, ele tem toda a prova de que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. Você tanto buscou, nessa manhã ele te encontrou. Para quê? Para que você possa entender que a Santa Ceia é parte judaica, que o dízimo nunca foi dinheiro, sempre foi alimento, e que o batismo nas águas é uma simbologia, o batismo da cruz é esse que te deu vida e abundância, porque lá ficou o nosso velho homem, Romanos 6:3. Os de fora, 13, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, entre vós o malfeitor dentro das igrejas. Por isso, 7:3 de Mateus, Senhor, expulsei demônio, curei enfermo e fiz muitos milagres. Você não fez nada. Quem fez foi Deus e te deu aqui um reino inabalável, que é Romanos 5:17. Você aqui reina em vida e anda em perfeita vitória, porque tudo aconteceu e Ele te deu as bênçãos que Ele te prometeu. E chegou para você.
Então, entendendo o Evangelho, você começa a discernir a palavra e reter para você aquilo que é bom, como diz 1 Tessalonicenses 5:21. Você lê, crê e você coloca no coração aquilo que é bom para mim e para você. Aqui está 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14, né? O cristão deve fugir da idolatria. Quando você idolatra um pastor, um apóstolo, um irmão dentro das congregações, né? E existe muita essa idolatria, um cantor gospel. Então, aqui temos que entender que Deus, Ele é Espírito e verdade, está dentro de nós. A adoração é dentro do nosso coração, é em Espírito e verdade. Então, eu não posso seguir aqui nenhum pastor, nenhum cantor. Não, eu oro a Deus, eu confesso a Deus, a palavra dele em Espírito e verdade, que eu possa aqui pregar e você entender que Deus é o Espírito Santo dentro de você, para que você possa entender que só Deus deve ser adorado. Por isso, Ele está dentro de nós para nos ensinar. O cristão deve fugir da idolatria. 1 Coríntios 10, 14. Porquanto, meus amados, fugir da idolatria. Falo como a criteriosos. Fugir, julgai-vos, mesmo o que digo. 16. Porventura, o cálice da bênção. O cálice da bênção que abençoamos, né? Não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? É aquela história da Santa Ceia, né? Então aqui digo que o pastor, ele não tem esse entendimento, então ele é o próprio diabo, ele é o próprio demônio, porque Jesus matou na cruz esse ser, que era o meu velho homem, como matou do pastor. Mas o pastor não entendeu, aqui ele não entrou. Quando você lê 2,14 de Hebreus, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, Jesus participou para que por sua morte matasse, aniquilasse aquele que tem o poder da morte, que era o diabo antes da cruz. Pós-cruz, ele está morto. Por isso que a minha carne morreu. Eu sirvo Cristo aqui em espírito e verdade. E antes da cruz, Lucas 13, 32. Hoje e amanhã eu expulso o demônio e eu curo o enfermo. E no terceiro dia eu matou, acabou. Da cruz para cá, você não tem que tomar Santa Ceia, porque ali é o próprio pastor carnal, que ali ele faz Santa Ceia. Como antes Jesus celebrou a Páscoa, por isso é a Páscoa judaica. Então, entendendo o Evangelho dessa maneira, você chegou até Cristo, como diz Hebreus 7,19. Chegamos até Deus. Aqui Ele nos deu o pão, nos deu o suco, o alimento espiritual, não carnal. Então, aqui no 16, né? 1 Coríntios 10, 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? 17. Porque nós, embora muitos somos unicamente um pão, um só corpo. Nós somos um só corpo e Deus, Ele é que comanda a igreja, porque Ele é o cabeça da igreja. Por isso, João 10,16, muitos não gostam, mas é um pastor e uma igreja. Por isso Ele falou, eu sou o teu pastor e nada faltará. É Ele que é o pastor. Por isso Ele ungiu todos nós com a de alegria, com o Espírito Santo. Não é o óleo do pastor da esquina, ou de lá ou de cá, não. Esse óleo aí Ele comprou lá, Ele levou para Israel e ungiu. Mas só que ungido aqui é você. Assim Deus diz nesta manhã, linda e maravilhosa. 17. Porque nós, embora muitos somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um só pão, do mesmo pão. 18. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar, porque o altar está dentro de nós hoje, ele é espiritual. O Deus está dentro de nós, espiritual. Por isso que não tem pastor segundo a carne. Até tem, por quê? Estão debaixo da lei. Mas só que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Tem um pastor que é espiritual, que é o Cristo dentro dele. Mas aquele pastor segundo a carne vai ensinar a sacrificar, vai ensinar a dizimar, vai ensinar a batizar nas águas, vai ensinar a subir no monte, vai ensinar a guardar, vai ensinar muitas coisas. Sendo que aqui a arca está aberta, está pronta, e você que entra, senta, e Deus fala com você. O céu é onde eu estou, é o meu trono, mas a terra, o estado dos meus pés.
Atos 7,49. Então ele não entrou em santuário feito muçulmana, como diz Atos 7,25. Por quê? Ele não é seguido por muçulmana, porque ele é espírito de verdade. Quando você faz isso na igreja, você comete uma blasfêmia contra o Espírito Santo, porque ele hoje já veio. Eu não tenho que esperar Jesus voltar, ele voltou e me entregou o reino aqui inabalável. 19. Que digo, pois, que o sacrificado a ídolo é alguma coisa? Claro que não. O que o próprio ídolo tem algum valor? Não tem. 20. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios. É a demônios, por quê? Ali está o suco e está o pão material. Hoje é espiritual. Que as que sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associado aos demônios. Então eu não sou sócio disso. Por quê? Eu deixei isso. Tem 30 anos. Mais ou menos 20 a 30 anos. Porque eu tomei suco, comi pão durante 5, 10 anos. E dei dízimo também, como dinheiro. Mas só que agora eu entendi a graça, o evangelho, o poder do Espírito Santo no meu coração, que me ensina. 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice do demônio. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa do demônio. Então, a mesa de um, a mesa de outro. Eu não serve dois senhores. Então, pastor 1:7:1. Romanos 7:1, né? Romanos capítulo 7, versículo 1. Em diante ali, adulteram a palavra de Deus. Enquanto que 7:4 está lá. Tem que servir o outro, aquele que estudou após a morte, para dar um fruto para Deus. Por isso, Mateus 11:28-29. Vinde meu século está cansado, sobrecarregada, eu vos aliviarei. Tomar sua voz no meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí você encontra descanso para suas almas, porque a alma está ancorada hoje no Cristo. Hebreus 6:19. Então, Jesus, ele é a âncora da nossa alma. Mas só que hoje é o Espírito Santo dentro de nós. É só para um entendimento que você tem que entender que nossa alma já está ancorada em Jesus Cristo. Então, Apocalipse 21:1, ele desceu do céu, casou com a igreja e enxugou nossas lágrimas. 21 de Apocalipse, versículo 5. Então, ele enxugou e nos deu vida em abundância. Olha aqui, 22. Ou provocaremos zelos no Senhor. Somos acaso mais fortes do que ele? Não. Ele aqui é o cabeça, ele aqui nos alimenta, ele aqui nos dá essa palavra poderosa de amor e perdão. Dê um like nessa mensagem, muitos precisam ouvir, porque não tomam a Santa Ceia como suco, né? Não bebe o suco, não come o pão, porque estão em condenação. Por quê? O justo virá por fé. Então você entendeu a graça, tem que ser por fé, não por obras, porque se for por obras, ninguém será justificado diante de Deus, porque já dizia o apóstolo Paulo, Atos 2:16, porque a justiça aconteceu na cruz. Por isso temos aqui o reino de Deus dentro de nós. Então o suco, né, e o pão são simbologia. É desnecessário que faça. Batismo nas águas. Só que a gente não entende, eu passei pelas águas. Só que agora tem que ensinar que o batismo é da cruz. E toda a dívida ficou lá na cruz. Colossenses 2:12 ou 15. Por isso o batismo é o da cruz. Então você tem toda essa alimentação dentro de você para que você venha crer no amor, no perdão dentro de você. E me abraçou com o amor que todo homem pode ter, enxugou minhas lágrimas e me fez saber que eu jamais estarei sozinho. Ele desceu do céu, veio morar no meu coração, sendo ele o meu amor e o meu perdão, e me abraçou. Então ele aqui nos abraça e nos deixa aqui feliz, contente, porque o reino de Deus chegou dentro de nós. Por isso ele falou, não me busque aqui, nem ali, nem lá. Eu não estou no pão, não estou no suco, eu estou no teu coração, porque eu sou espiritual. Lucas 17:20. Os fariseus perguntaram, mestre, que sinal da sua vinda? Não, ele já veio, está dentro de nós. Oh, glória, obrigado, Senhor, por essa palavra. Amém. Glória a Deus, obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor.